Olá, seja muito bem-vindo ao Tudo de Pet podcast, um podcast da Tudo de Vet, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. Eu sou a Caroline e junto com os nossos convidados vamos compartilhar com vocês muitas atualizações e informações sobre esse vasto universo. Prepare seu fone de ouvido e anote todas as dicas, porque tudo é uma questão de hábito. E hoje temos um episódio muito especial, um episódio onde as pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre alimentação e o uso de nutracêuticos. E hoje temos uma convidada especial. Ela é nossa amiga, uma veterinária maravilhosa. Ela é médica veterinária formada pela UFES já há 10 anos, pós-graduada em clínica de pequenos animais, pós-graduada em dietoterapia e nutracêuticos. Seja muito bem-vinda, Juliana Rebelo. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite. Tá sendo, assim, além de uma honra, estou muito feliz, assim, de participar desse projeto novo da Tudo de Vet com vocês, que são minhas amigas, são excelentes profissionais, mulheres de negócios. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Nós que agradecemos. Hoje a Dani não pôde estar, mas eu estou representando nós duas. Esse tema é um tema que muita gente tem dúvida, curiosidade, não sabe se consegue fazer ou não. Então, a gente está aqui para esclarecer, para desmistificar, para que as pessoas consigam entender um pouco melhor. E para a gente começar esse episódio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a alimentação natural. Esse tema, né, é um tema que tem também muita informação na internet, chega com muita facilidade para as pessoas, nas diversas plataformas. Então, eu acho que realmente é importante a gente trazer uma informação mais embasada, porque chega com muita facilidade, eles encontram com muita facilidade. Então, é a rotina da clínica que eu tenho, né, de chegar, todo mundo chega com muita informação. Então, hoje a gente está aqui para isso, né? E a alimentação natural é um dos modos, um dos tipos de alimentação que a gente tem. Então, a gente tem diversos modos de alimentação, que o animal ele pode comer a ração, que é o alimento comercial seco, ele pode comer um alimento comercial úmido, a alimentação natural, que tem divisão dentre essa categoria. Então, que tem alimentação natural cozida, alimentação natural crua, crua com ossos, crua sem ossos. Então, é uma das formas de alimentação. E a gente chama que é uma alimentação não convencional, porque até hoje o que a gente tem de convencional, né, de conhecimento público, é o alimento comercial. Mas ela constitui, basicamente, alimentos, obviamente, naturais, né? A gente evita ao máximo aí o processamento, tenta sempre procurar os alimentos mais orgânicos e que tenham quanto menos processamento, melhor. Então, como é uma alimentação que é feita em casa, caseira, a gente procura, por exemplo, numa alimentação que é cozida, vai ter a cocção, que é um tipo de processamento, mas é muito menos do que um processamento industrial. Sim. Então, basicamente, é um dos tipos de alimentação. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia, que a gente tem muitas formas de alimentar um cão e muitas formas de alimentar um gato. É uma das formas de alimentação caseira que tem o mínimo de processamento possível. E é importante falar que ela é caseira, mas ela é balanceada. Exatamente. Ela só é caseira porque ela é feita no ambiente doméstico, né, pelo tutor e tal. Mas ela precisa de um profissional capacitado, que estude bastante a nutrição, porque tem sempre novidades, tem sempre mudanças, tem sempre detalhes. Costumo dizer que a nutrição de cães e gatos é baseada nos detalhes. Então, um bom nutrólogo, um bom nutricionista, ele vai trabalhar sempre em cima dos detalhes. Então, se você faz a alimentação, vou puxar já a orelha aqui, se você faz a alimentação caseira sem acompanhamento de um nutricionista ou nutrólogo, para de fazer, volta para a ração ou procure um profissional capacitado. Sim, é muito importante. Porque às vezes Muito importante. Acha que está fazendo lá a dieta acompanhado. A gente, como você falou, a gente tem muita informação na internet. Muita. E a gente acha que está fazendo um benefício e às vezes está desequilibrando ali aquele animal que vai gerar um problema futuro. Exatamente. Então, é importante esse acompanhamento, a dieta ser personalizada, ter esse acompanhamento nutricional das necessidades e demandas daquele animal, né? Exato, porque aí depois, quem sofre depois com esse tipo de prática, né, de fazer a alimentação através do que eu vi na internet, justamente eu, a Nutri, os nutricionistas, tadinhos, a gente sofre porque todo mundo fica, que a alimentação natural não é bom, porque não está totalmente balanceado. Tá sim, se tiver um profissional acompanhando, ele tem que, né, a nossa obrigação é entregar
essa alimentação balanceada. Mas a gente trabalha, eu falo sempre que a gente trabalha em grupo. Então, o tutor também tem a responsabilidade de cumprir com aquilo que foi proposto. Sim. De botar suplementação, de utilizar tudo direitinho que foi direcionado, para aí sim a alimentação estar balanceada certinho. Não mudar a dieta por conta própria. Não mudar a dieta por conta própria, não achar que, nossa, esse suplemento aqui, passou por passar. Não tem necessidade, não vou dar. E aí, quando muda qualquer coisa, inclusive um alimento, se eu prescrevi batata inglesa e a pessoa deu inhame, ela já mudou a minha dieta. Então, já mudou toda a prescrição. E conta pra gente, assim, tem muita gente que tem dúvida sobre começar ou não, se vai conseguir ou não. Quais são os benefícios quando você migra para a alimentação natural? Assim, o principal benefício é sempre a gente consegue individualizar esse paciente de um jeito que com outro alimento comercial a gente nunca vai conseguir. Então, a gente consegue individualizar. Por exemplo, um paciente que é um paciente renal, é um paciente que também tem uma doença entérica, tem algum tipo de doença inflamatória intestinal. Vou falar esse termo porque eu acho que é o mais comum, que todo mundo escuta, né? Mas hoje a gente já chama de enterite crônica. Então, esse paciente é renal, tem enterite crônica e é cardiopata também, tem problema no coração. Não vai conseguir nunca achar um alimento comercial que consiga agrupar essas 3 condições. Com a alimentação natural, a gente consegue, vai ter sempre uma das condições que vai ser aquela líder, que vai ser o que vai guiar mais, né, a construção do plano, mas a gente vai conseguir pegar e abranger todas aquelas condições. Então, fica completamente individualizado. E, de uma forma geral, a gente melhora a hidratação do paciente, porque a alimentação natural, a gente chega a 70%, 80% de umidade, porque os alimentos, mesmo após a cocção, eles mantêm a sua umidade, a constituição de água deles. Então, a gente dá muita água para esse paciente. Eles literalmente comem água através do alimento, o que é muito próximo com o que acontece na natureza, né? Tanto o cão quanto o gato, eles, se a gente for pensar naqueles primos distantes lá da natureza, eles não acham água o tempo todo com facilidade. Então, através da presa, né, daquele alimento, eles vão ter vão receber essa água através do alimento. Então, a gente consegue melhorar a hidratação. Alimento comercial é 7, 8, 10% de umidade. A gente consegue melhorar pelo e pelagem, porque a gente vai dar uma melhor proporção entre ômega 6 e ômega 3, que são nutrientes essenciais para os cães e gatos. Então, a gente consegue melhorar pelo e pelagem. A gente consegue melhorar também o aspecto das fezes e a frequência das fezes, porque a gente vai estar dando fibra de melhor qualidade, tanto solúveis quanto as insolúveis. A gente vai estar dando mais umidade. Então, e esse paciente também vai estar absorvendo melhor aquilo que ele come. Então, ele, em vez de às vezes, os pacientes que comem ração, às vezes faz 3, 4 cocôs no dia, ou às vezes não fazem nenhum cocô. O paciente... Pode falar cocô? Pode. O paciente que come alimentação natural, às vezes ele faz 1, 2 vezes aquelas fezes bonitas, aquele cocô brilhante, hidratado. Então, muda muito. Também diminui a produção excessiva de gases, porque a gente tem uma melhor digestibilidade daquele alimento. Melhora muito a digestão. Às vezes tem aquele paciente que regurgita aquele alimento inteiro, bota a ração toda para fora. Acaba de comer, bota a ração toda para fora. Isso mostra uma dificuldade de digestibilidade daquele alimento. Aí a gente migra para a alimentação natural, tem uma melhor digestibilidade, até porque a gente trabalha muito com um plano de ação. Quanto esse animal vai comer por refeição, de que forma ele vai comer, se é quente, se é a temperatura ambiente, se é geladinho. Então, tudo isso a gente favorece a digestão. Então, assim, são inúmeros benefícios. Se deixar, a gente vai... A gente falou nos outros episódios um pouco sobre alimentação e ração. Na verdade, que a alimentação está dentro dos benefícios da saúde. Então, Exato. ter uma boa alimentação influencia em toda a saúde. Em tudo. E esse episódio é exclusivo para falar sobre alimentação natural. E a gente lembra que a alimentação natural exige um tempo, uma dedicação, né? E que se você não pode fazer, você vai entrar com a ração com que você consegue, junto com a orientação do veterinário. Então, sempre com a orientação, porque ele vai escolher o que é melhor para você.
E esse episódio a gente escolheu porque tinha muita gente que tem dúvida mesmo, se vale a pena, porque às vezes acha que vai demorar muito tempo e é uma questão só de organização. E aí eu queria que você contasse pra gente assim, eu quero começar a fazer alimentação pro meu cão, pro meu gato. Quais são os primeiros passos? O que que a pessoa precisa organizar dentro da sua rotina, da sua casa, para que ela consiga, quem que ela precisa procurar, para que ela consiga efetivamente começar a fazer a alimentação? Eu sempre falo que é mais simples do que a gente imagina, né? As pessoas sempre chegam no consultório com muitas dúvidas, com muito medo. O novo, a Sim. novidade, a mudança traz muita ansiedade. Então, as pessoas geralmente chegam com muita ansiedade ou com muito medo daquilo, mas é muito mais simples do que a gente imagina. O primeiro passo as pessoas já fizeram quando elas vão me procurar, né? Que é você procurar um médico veterinário especializado em alimentação natural, especializado em nutrição ou nutrologia, mas principalmente alguém especializado em alimentação natural, aquela pessoa que estuda aquilo todo santo dia. Porque é bem diferente uma pessoa que às vezes trabalha de uma forma com ração ou fez só um curso. Não, você tem que ir atrás de alguém realmente especializado, alguém que entende bastante, porque é algo realmente, na hora da construção, é algo bem complexo. Então, realmente tem que ser um profissional que esteja ali capacitado. Então, esse é o primeiro passo, procurar um profissional capacitado. Depois, a pessoa tem que entender que ela vai precisar de muita organização e disciplina. Então, quero fazer alimentação natural em casa, quero congelar porque trabalho fora, então a pessoa tem que pensar em toda essa logística para a casa dela. O que acaba depois, com o tempo, sendo muito simples. Por exemplo, na minha casa, a gente sempre faz a alimentação do nosso gato uma vez por mês. Um dia a gente faz todo descascar, o pré-preparo. No dia seguinte a gente faz a pesagem, tudo direitinho para congelar. E a gente congela um mês de comida. Então, é você entender o que vai funcionar para sua rotina. Para minha rotina vai funcionar fazer a comida a cada 3 dias. Tá tudo bem. Para minha rotina vai funcionar fazer uma vez por semana. Também tá tudo bem. Para mim vai funcionar congelar. Também funciona. Então, tem muitas opções. E quando a gente está lá no bate-papo, conversando na consulta, tudo isso é explicado. Olha, você pode congelar 30 dias, não tem problema nenhum. Agora, qual é o mais importante? Você ter aquela disciplina de saber o que precisa ser feito. Então, eu preciso pesar. Tem que ter uma balancinha de cozinha. Eu tenho que pesar todos os ingredientes. Não é fazer de olho, não é fazer por colher, colher de sopa, colher de chá. Não, tem que pesar. Tá, 50 gramas no dia de arroz. 50 gramas que eu vou pesar para minha marmitinha, para congelar ou para servir na hora. Então, tem que ter essa disciplina. A disciplina também de lembrar desses detalhes de preparo. Então, de fazer as compras, de descascar, de botar na geladeira, de congelar. Lembrar também na hora de descongelar, que tem que ter esse cuidado. Tirei do congelador, botar na geladeira para o dia seguinte, como se fosse comida para gente. Sim. Não pode tirar e botar na pia e deixar, porque isso pode azedar a comida, contaminar, e também a comida da gente, né? Ter essa separação, uma tábua para fazer a comida do seu animal, seja cão ou gato, uma tábua para fazer a nossa. Quem já tem o hábito de cozinhar, quem já tem esse cuidado consigo, fica mais fácil. Mais fácil. Mas nada impossível. Eu tenho vários tutores, clientes queridos que antes não cozinhavam, que não cozinham para si e que fazem tudo para o gato direitinho. Então, é uma questão de hábito. A gente estava até conversando que muitos donos começaram cuidando dos seus animais e acabaram passando para eles, eu vou andar, eu vou mudar minha alimentação também, né? Uma coisa em conjunto. Não tem um cliente que depois da primeira ou segunda consulta, depois vira para mim e fala assim, você não atende gente também, não? Começa, né, a ver os benefícios no pet e entender que, né, uma mudança que beneficia todo mundo se ele também fizer para ele. É muito assim, quando começa a perceber, fala, você não faz também pra gente? Tem alguém para me indicar? Essa pergunta é importante justamente para isso, para desmistificar esse ponto de que é uma coisa impossível, muito trabalhosa. Então, é importante, o primeiro passo, procurar um profissional especializado. Exato. Esse profissional vai montar uma dieta em cima da demanda do seu animal, que ele precisa, das necessidades, se ele já tem alguma outra doença que precise
de uma alimentação especial. Exato. E aí a programação da casa em cima disso junto com o veterinário. Então, como você falou, você faz uma vez no mês, né? Usa 2 dias no mês para montar a comida do mês inteiro do seu gato. É organizar, então quero congelar, não quero congelar, quero fazer de tanto em tanto tempo. Agora, uma pergunta que fizeram para a gente com relação a continuar essa coisa da preparo, com relação às empresas. Então, assim, eu posso escolher qualquer empresa, tem que ser uma empresa que o veterinário indique por conta de balancear ou fazer exatamente a dieta? Sim, é muito importante. Eu sempre converso o seguinte: quando você envia para uma empresa, essa questão de diminuição do processamento industrial, a gente já perde. Sim. Porque, querendo ou não, quando a gente está fazendo em casa, tem o processamento da cocção, mas é o processamento mínimo. Quando vai para uma empresa, né, quando você pede para fazer para uma empresa, já vai ter um processamento um pouco maior. Então, dependendo se é um paciente extremamente alérgico ou um paciente que está em crise, tanto gastroentérica, né, de estômago, de intestino, quanto de pele, eu peço sempre para começar em casa. E conforme a gente for melhorando esse paciente, aí sim vai para a empresa. Porque, por mais que todo o cuidado que a empresa vai ter, tem às vezes uma contaminaçãozinha cruzada. Passou uma comida antes com frango, depois vai passar uma comidinha com carne, porque faz parte do processamento industrial mesmo, é igual com a ração. Mas o que eu sempre oriento vamos procurar uma empresa que tenha uma boa relação com o veterinário, que aceite quando o veterinário vai conversar, perguntar alguma coisa, que isso faz toda a diferença. Empresas que tenham bons feedbacks também de outros tutores e outros clientes, empresas que levem a sério quando a gente entrega a prescrição. Fala, não, preciso fazer exatamente direitinho o que está aqui, não vou mudar nada. Porque realmente, se a empresa vira para o cliente e fala, olha, está em batata inglesa aqui, mas está em falta, a gente pode substituir por batata doce? A gente já sabe que não tem como trabalhar com essa empresa. Sim. Então, eu sempre peço assim, gente, quer trabalhar com uma empresa, quer contratar uma empresa para fazer alimentação? Super dá, porque tem maravilhosas aí no mercado. Tem 3 empresas que eu gosto bastante, que eu nunca tive nenhum problema, que geralmente eu indico para os meus clientes e que facilita muito a sua vida. Sim. Vai chegar congelado, cada porção do dia, bonitinho, bota. É uma mão na roda. Mas a gente tem que avaliar essas questões. E tem que conversar com o veterinário antes. Sempre ser indicado pelo veterinário, porque a empresa também precisa ter aquela fiscalização, né? Sim. Precisa estar certinha, ter seu alvará, tudo certinho, porque se não tiver, eu não recomendo. Sim. E comecei a dieta, a gente sabe que a comida tem os seus benefícios, mas nem sempre é suficiente. Na verdade, não consegue suprir a demanda nutricional, né, daquele animal, nenhuma, né, nenhuma dieta, nenhuma comida. Você acaba precisando suplementar. E aí vamos falar um pouquinho dessa parte de suplementação, de Adoro. nutracêutico, o que pode, o que não pode. Importante lembrar que hoje a demanda, a disponibilidade desses suplementos está muito grande, né? E que a gente está aqui para, principalmente, esclarecer para não suplementar sem orientação, não comprar sem orientação, porque tem muito aquele mito. Depois a gente até volta com isso no nosso quadro Mito ou Verdade, mas tem muito aquele mito de que é natural, não faz mal, né? Eu posso dar o quanto eu quiser. Então, a gente está aqui para falar um pouco dessa parte de suplemento, porque a gente observa que vem crescendo o número a oferta por suplemento. Então, a pessoa está lá no pet shop, tem um monte, está em qualquer lugar, tem um monte, e aí ela acaba, vou levar esse, e nem sempre não é assim que funciona, né? A automedicação não é bom nem para animal, nem para ninguém, sempre precisa de acompanhamento, porque a gente não tem essa noção, a gente acha que ele tem essa coisa na cabeça de natural, não faz mal, e acaba que faz, né? Tudo em excesso, tudo na dose errada, né? Faz mal. E aí conta pra gente, assim, para o pessoal entender o que são os nutracêuticos, um pouco do conceito quando a gente fala de suplementos, de nutracêuticos. Qual é esse conceito para quem está em casa, para o pai e mãe de pet, para os proprietários entenderem um pouco? Então, nutracêutico, eu gosto de falar de uma forma bem simples, né? Se a gente pegar a palavra e dividir, a gente vai ver que tem ali nutrição, nutriente, farmacêutico, farmácia. Então, é a união dessas 2 palavras e literalmente o que acontece, né? Então, é quando a gente tem a utilização de bioativos. Eu gosto sempre de falar de bioativos, que as pessoas acham que é só o que vem de alimento, necessariamente, né? Mas são bioativos que a gente
os maravilhosos farmacêuticos, lindos e maravilhosos, que se não fosse Carol e Dani na minha vida, não sei o que aconteceria. Então, eles pegam esses bioativos, fazem da forma, às vezes, que a gente precisa, de uma forma biodisponível, porque não adianta nada. Isso acontece muito. Quero substituir esse suplemento por algo, por um alimento. Não tem como. A não ser que o seu cão vai chupar 35 laranjas vermelhas, que a gente tem que ir lá em outro país. Não tem como. Ou então a dose é muito pequenininha, 200 microgramas por quilo de gengibre. Então, assim, existe essa tecnologia e existe essa responsabilidade enorme. Farmacêuticos maravilhosos que estudam a beça. Eu lembro dessa matéria, tá na faculdade. Então, quando a gente fez farmácia, eu ficava assim, gente, tem alguém que faz uma faculdade inteira disso. Então, a gente precisa, é um dever nosso como médicos veterinários, a gente parar com essa falácia, né, de que não tem como manipular. Tem como manipular, a melhor coisa do mundo. A gente pega esse bioativo, bota ali numa cápsula que vai trazer benefícios metabólicos, fisiológicos, tratar alguma coisa. Então, basicamente é isso. A gente pega um bioativo, bota numa fórmula farmacêutica, né, líquido, biscoito e bora usar. Bora usar, que tem muita coisa legal para usar. Eu até vou pegar esse seu gancho para falar sobre as formas que podem manipular. Então, a farmácia de manipulação está aí para ajudar a tornar esse tratamento um tratamento agradável. A gente pode fazer em biscoito com sabor, em pasta, em líquido, na forma que melhor se adequar ao animal. E como você falou da parte dos insumos, eu quero aproveitar que é uma dúvida que a gente tem sobre a qualidade dos insumos, sobre aonde a gente compra. A maioria dos insumos são importados, os fornecedores são qualificados. Um dos nossos principais fornecedores é uma multinacional holandesa que fornece insumos para o mundo inteiro. Então, são produtos de qualidade que, desde que manipulados na forma correta, com a dose correta, vão dar inúmeros benefícios aos animais. Exatamente. E a gente pode usar, dependendo do ativo que a gente está usando, a longo prazo. A gente pode usar sem medo nenhum, sem medo de efeitos colaterais. A gente consegue trabalhar com os nutracêuticos, né, que são esses bioativos que vêm de alimento, na sua grande maioria, né, vêm de alimentos, mas enfim, não são medicamentos diretamente alopáticos, né, igual a gente conhece, que a gente compra na farmácia e dá. Então, a gente não tem tantos efeitos colaterais, então a gente consegue usar a longo prazo. A gente tem, na verdade, muito mais benefícios e tratamento mesmo, assim. Com os meus pacientes, todos, não tem um paciente meu, falo que é 99%, que não utilize algum tipo de formulação nutracêutica, porque eu não consigo me ver praticando a minha medicina veterinária sem a utilização deles, porque é uma modulação que faz. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas, assim, é incrível. Então, resumindo, nutracêutico, um bioativo que vai trazer benefícios a longo prazo, fisiologicamente, na doença que estiver acontecendo, e vai ajudar a gente a modular todo esse ambiente. Quais são os principais que os animais precisam? Então, eu vou trazer uns, assim, uns que a gente mais escuta, que às vezes as pessoas nem sabem, e outros que a gente escuta pouco e que tem, assim, efeitos maravilhosos. Mas, por exemplo, o ômega 3, ômega 6 e ômega 3 e ômega 6, né? São nutrientes essenciais para cães e gatos, ou seja, eles não podem faltar de jeito nenhum na alimentação deles. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no ômega 3, que é esse ácido graxo de cadeia longa, tem dois muito importantes para os cães, que é o EPA e o DHA. Então, por exemplo, o EPA, ele é muito importante para diminuir essa cascata de inflamação. O paciente que é muito inflamado, seja ele pele, seja ele articular, o EPA ele vai competir com o ácido araquidônico, que é nessa cascata do ômega 6, e diminuir esse quadro inflamatório. Então, a gente tem que ter. Mas, em contrapartida, a gente também tem que ter o ômega 6. E essa proporção entre eles tem que ser perfeita nos cães e nos gatos. E perfeita o quê? De acordo com cada paciente. Então, por exemplo, e o mais engraçado, né? Muita gente, você falou da automedicação, muita gente, não, ômega 3, vamos lá, vamos dar muito ômega 3. Mas a proporção que a gente precisa é de ter mais ômega 6 do que ômega 3. Então, a gente não pode automedicar o nosso cão e o nosso gato, encher ele de ômega 3, porque a gente pode piorar
o aspecto inflamatório, porque a gente precisa dessa proporção de ômega 6 e ômega 3 legal. Sim. Outro nutracêutico que é muito usado, os probióticos. Os probióticos. Que tem também aí comercial, que todo mundo compra também. Fez uma diarreia, vou comprar um probiótico. E o probiótico, eu quis trazer hoje uma função que muita gente às vezes não sabe, né? Que não está nada ligada com essa parte de diarreia, que é ajudar ali a metabolização da ureia. Então, é muito importante a gente usar o probiótico no paciente renal, por exemplo. Isso é legal de falar. É muito legal, porque é um outro lado do nutracêutico, desse específico, né, do probiótico, que muita gente às vezes não sabe, principalmente os tutores, né, que acham que é só para diarreia. E, por exemplo, para diarreia, já pegando esse gancho, a gente tem que sempre analisar se o probiótico realmente precisa ser ali utilizado, porque às vezes o problema, a diarreia pode estar acontecendo justamente por um crescimento exagerado de bactérias, então não é o momento entrar com probiótico de primeira. Sim. Então, mais uma vez, a gente entra com cuidado com a automedicação. Mas tem, por exemplo, zeólita, adoro, que vai fazer todo esse papel de adsorvente, essa limpeza de toxinas, botar essa galera para fora. Gosto muito de algo que está em alta, que a gente pode falar mais para frente também, que são os polifenóis, como Sim. prebiótico. Então, cranberry, que todo mundo usa para parte urinária. Eu adoro usar como prebiótico. Uso também para parte urinária, mas como prebiótico, assim, É mesmo. sensacional, sensacional. Então, tenho sempre colocado algum tipo de polifenol. Tem também naringenina, esperidina, quercetina, berberina, que a gente pode usar como prebiótico. E aí a gente já está dando ali um alimento, uma comidinha para as bactérias do bem ajudarem a gente a equilibrar aquele ambiente. Então, assim, além de probióticos, tem os prebióticos também, as fibras. As fibras, é verdade. Solúveis e insolúveis, que também todo mundo pensa nas fibras só no sentido de ajudar a colocar cocô para fora. Mas ela também ajuda a gente a formar massa. Então, às vezes, o paciente está com aquela diarreia mucoide, de colite, que é bem comum. A gente entra com uma fibra solúvel, um FOS, por exemplo, pronto, já ajudou muito esse paciente. A gente já está conseguindo formar a massa fecal e botar esse cocô para fora bonito, sem estar aquele cocô esquisito. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais algum. Glucosamina, condroitina também, que é bem comum da gente usar nos comerciais. Mas eu gosto sempre de mandar manipular, por quê? Lembrei de uma coisa agora importante de falar. A gente precisa ler rótulo, né? Principalmente tanto o médico veterinário, mas quem trabalha com alimentação, a gente tem que ter esse hábito de ler rótulo. Então, nos comerciais, geralmente tem sempre alguma coisa ali junto, um corante caramelo, uma levedura de cerveja. Então, às vezes, é uma boa intenção ali do tutor ajudar, não, ele está com dor, vou entrar aqui com uma condroitina, glucosamina aqui comercial, mas é um paciente alérgico que vai começar a coçar sem parar por causa da levedura. Isso já aconteceu. Peguei uma paciente que veio para mim já com teste, né, aquele alimentar. O que mais ela reagia era o levedura de cerveja. Então, se eu entrasse, tem vários suplementos comerciais que levam levedura de cerveja. Se eu entrasse com um comercial, pronto, eu ia começar desandar a minha paciente. E aí, o que a gente faz? A gente manda manipular. Só os ativos que a gente quer. Eu não quero corante caramelo, eu não quero levedura de cerveja. Eu quero condroitina e glucosamina, por exemplo. Então, aí a gente já tem a solução simples. Você vê um detalhe. E tem uma coisa legal que muita gente não sabe, é que sempre a pessoa pensa, eu não quero biscoito, eu não quero nada com sabor, mas tem a opção de cápsulas vegetais. Então, a gente tem a cápsula de tapioca, tem a cápsula vegetal que vem do IP, principalmente para esses animais que são alérgicos, que precisam de um cuidado especial. Isso é legal de falar, né, para que eles possam conhecer e ter essa opção de fazer, não quero fazer biscoito, não quero nada com sabor, mas eu preciso fazer numa cápsula que não tem origem animal. Então, a gente tem a opção da cápsula de tapioca e da cápsula vegetal. Tem uma gama de suplementos, assim, muitos que você falou, tem muitos disponíveis e que a gente reforça para que todo mundo tenha isso em mente, que não se automedique, que não automedique seu animal e que essa parte de suplementação seja também conversada com o médico veterinário, as opções, o que você faz.
eu tomo ômega numa dose muito alta, porque eu sou atópica. Então, assim, eu entendo tudo, todos os... Eu fico pensando, ai, meu Deus, coitado desse animal que tá se coçando, porque eu ainda tenho, né, essa coisa de estar me coçando e pegar um produto e passar. Então, eu sou atópica, eu sei as dificuldades de ser atópico. E eu demorei muito para estabilizar a minha pele. E eu consegui, junto com o nutricionista e com o dermato, chegar numa dose muito alta, mas porque a gente foi conversando e eu tomo uma dose muito alta de ômega que estabilizou minha atopia. Mas foi uma coisa conversada, eu não fui lá e fui aumentando porque eu quis, porque eu tentei outros e consegui só outros suplementos e consegui estabilizar melhor com ômega. E aí eu parar minha pele de escama. É impressionante. Mas assim, é uma dose cavalar, que no início eu tive dificuldade, porque é difícil tomar doses altas de ômega, mas que foi o que eu acertei. Então, a suplementação acertou minha pele e eu sei que funciona também nessa questão de pele, como você falou, melhora a pele, pelo, a parte de suplementação, a parte de alimentação. Então, é um trabalho conjunto, né? E eu, assim, eu reforço, porque como farmacêutica, minha orientação, tanto para gente quanto para animal, é não se automedir, que isso é uma prática muito comum e que a gente vem trabalhando, vem orientando. Acho que a orientação é muito importante para que as pessoas façam as coisas corretas. Exato. E aí, dentro dessas nossas dúvidas e perguntas e muitas coisas que a gente tem desse universo de alimentação, tem alguma raça que... Você acha que, na verdade, vou fazer uma primeiro. Você acha que a idade influencia nessa necessidade de mudar a alimentação? Sim, porque a gente já sabe que, por exemplo, animais mais velhos começa a ter uma depressão ali da capacidade digestiva, começa a diminuir a capacidade digestiva, porque começa mesmo a diminuir a produção e a ativação das enzimas digestivas. Então, pacientes a partir ali de 7 anos, tem muitos pacientes que, por exemplo, de uma forma individualizada, pode começar esse processo antes. Mas, através de trabalhos, a gente tem aí, a partir de 7, 8 anos, gatos mais velhos, a partir de 10 e cão a partir de 7. Então, a gente já sabe que os nossos pacientes mais velhinhos, aí, a partir dos 7 anos nos cães, 10 anos nos gatos, eles vão começar a diminuir a capacidade digestiva. E eu acho que esse é o que eu mais encontro. Chega um paciente para mim com dificuldade digestiva. O que seria isso? Aquele paciente que está cheio de gases no estômago, cheio de gases no intestino, tem um histórico de vômito aqui, outro ali, e às vezes é algo simples. Sim. A minha digestão está comprometida. Alguém me ajude, a minha digestão está comprometida. Então, a gente precisa entrar com os nutracêuticos para ajudar essa digestão e também mudar essa alimentação, deixar uma alimentação mais de alta digestibilidade. Tanto também para ele conseguir absorver melhor aquilo que ele está comendo, porque senão começa a perder massa muscular. Sim. O que já acontece naturalmente nos velhinhos, né, essa perda de massa, começa a acontecer por causa da nutrição. Então começa a perder massa muscular, a pele começa a ficar ressecada por causa dos ômegas 3 e 6, começa o pelo ficar rarefeito. Então, se a gente consegue melhorar essa digestão e essa absorção, pronto, a gente já está fazendo muito pelo nosso velhinho, muita coisa mesmo. Porque às vezes o problema é começar a acontecer por esse início de uma má digestão. Aí vem uma gastrite. Isso é uma bola de neve. Bola de neve, exatamente. E o que a gente tem falado bastante é que quanto antes a gente começa a tratar, né, que existe também esse pensamento de que eu vou gastar muito agora, mas quando você deixa a doença acontecer, você vai gastar muito mais. Então, a gente vem está trabalhando em todos os episódios para mostrar os benefícios da prevenção. Então, o quanto antes você começar, o quanto antes você procurar um veterinário para suplementar, para mudar a alimentação, se você quer, né, mudar do seu animal, são maiores os benefícios e maior a chance de que ele viva mais tempo, com melhor qualidade. Isso é um conjunto de ações que quanto antes a gente começar, é assim como a gente. Então, se eu começo a suplementar jovem e fazer atividade, eu vou ter eu vou chegar numa idade mais avançada, muito mais saudável. E assim, funciona também com eles, né? Esse mesmo pensamento. Por isso a gente trabalha a questão do hábito. Exato, o hábito. Esse é o mais importante. Porque, querendo ou não, quando a gente está focando na saúde, a gente está investindo, né? Eu falo que é um investimento. Quando você está investindo na prevenção,
quando você está investindo na saúde, você está fazendo, na verdade, uma poupança a longo prazo. Porque aquele problema que lá na frente talvez fosse muito mais oneroso, tanto para o seu emocional lidar com aquilo, mas também para o bolso, você está evitando, porque tanto a prevenção e quanto o investimento na saúde é uma poupança a longo prazo. Sim. Então, eu sempre falo, gente, eu sei que tem alguns desafios, né? Que a gente, nem todo mundo, às vezes, vai ter aquela disponibilidade de fazer tudo de primeira, mas vamos fazer o que dá, começando aos pouquinhos, passos pequenos. A gente não precisa mudar da água para o vinho. Vamos começar devagarzinho, e aí a gente vai mudando com tempo, com calma, não precisamos de pressa. Adaptando, né? Adaptando, exatamente. Sempre falo, não precisamos de pressa. A gente vai com calma e de acordo com que a sua realidade também consegue. A gente Sim. vai fazer o melhor dentro dessa realidade que a gente tem. E uma coisa legal que a gente até falou num outro episódio é da gente achar que fruta é natural, verdura, legume, e aí eu dou uma cenoura por dia, eu dou uma maçã, né? A veterinária falou que dava uma maçã por dia e isso estava prejudicando, de entender que essa proporção é calculada por um motivo, né? Que não pode dar, não é que eu como uma maçã por dia, que ele pode comer uma maçã por dia. Exato. Essa questão é uma também que eu todos os dias eu tenho que lembrar, tenho que falar, porque quando a gente fala de comida, né, de nutrição, a gente toca num lugar muito emocional das pessoas. Então, é um lugar ali de troca, de afeto com aquele cão, com aquele gato. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro na rua, quando chega, se sente culpada por ter deixado o animal o dia inteiro sozinho. Então, é um lugar muito de afeto. Então, quando eu chego e preciso mexer ali, o meu trabalho é sempre conjunto, né? O tutor e o paciente. Então, eu preciso ter muito acolhimento com aquela pessoa, com aquele tutor, com aquela tutora, e explicar isso. Porque, assim, uma fruta pra gente... Então, assim, vou dar um exemplo, só para a gente entender e ter essa ideia de proporção. Por exemplo, um paciente que não é obeso, que não tem colesterol e triglicerídeos altos, um paciente saudável. Esse paciente, geralmente, eu recomendo 3 a 4 gramas por quilo. Ou seja, se é um paciente no dia inteiro. Então, assim, se é um paciente de 5 quilos, em torno de 20 gramas ali de uma fruta, tá? Que a gente vai selecionar também no dia. Se a gente pega uma banana e pesa essa banana, a gente vai ver que tem ali 100 gramas ou mais. Então, imagina um cachorrinho de 5 quilos comendo uma banana inteira em um dia. Tá comendo 5 vezes a mais do que deveria comer. E frutas, a frutose, na verdade, frutas ricas em frutose, nos cães e nos gatos, essa frutose vira triglicerídeos. Então, você está dando a fruta, achando que é natural e que está tudo bem, que nada está acontecendo, e o triglicerídeo está indo no teto. Então, a gente não pode dar fruta ou vegetais, principalmente carboidratos, Sim. sem orientação, porque a gente vai estar transformando esse açúcar em glicose em excesso e também em gordura em excesso. Então, a gente não pode. Geralmente, o que a gente tem menos problemas é o que as pessoas têm mais medo, que é proteína. Sim. Então, a proteína que é o que a gente teria menos problema, mas também não é para dar, a gente está só com orientação. Mas a proteína que é o mais próximo ao fisiológico deles, é onde as pessoas têm mais medo. E aí, é banana, é maçã, geralmente os mais ricos em frutose, né? Mamão, em doses cavalares. Que a gente tá comendo aí, dá um pedacinho, tá comendo, dá um pedacinho. E também aqui a título também de curiosidade de comparação. Um paciente obeso, um paciente que tem triglicerídeos alto, um histórico de pancreatite, 0,2 gramas por quilo. É bem baixo. Bem né? nada. Se for comparar o peso de uma fruta. Vai ser 5 gramas no dia inteiro, que dá um pedacinho de nada. Então, aí quando eu explico, olha, esse pedacinho aqui, e dessas frutas específicas, eu gosto muito de trabalhar as frutas cítricas, porque elas ajudam a digestão, ricas em antioxidantes, esses polifenóis que a gente falou. E elas são geralmente pequenininhas, né? O blueberry, por exemplo. Então, dá essa sensação de ser um pouco mais do que um pedaço de banana, um pedaço de mamão. Um pedacinho pequenininho, ele vai falar, ai, tadinho, só aí. Mas não é só porque é natural que a gente pode dar vontade. Sim. Eu até contei, né, que eu tive um labrador que viveu 16 anos. E foi no período da minha adolescência, até uns 20 anos. E hoje eu fico pensando assim, meu Deus, a Miley ia durar muito mais se eu soubesse que eu sei hoje. Porque eu dava um pão para ela todo dia.
E o meu avô dava uma banana, às vezes uma cenoura inteira. Então, ela tomava café, eu comia um pão e dava um para ela. E meu avô chegava lá em casa, ela ia correndo assim, que eles fazem aquela cara de pidão, né? Aí meu avô olhava, se tinha banana, ele tacava lá para ela. Se não tinha, ele descascava uma cenoura. Então, assim, a gente não tinha conhecimento. E hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, eu fico pensando, meu Deus, ela poderia. Ela viveu 16 anos. Então, assim, ela poderia ter vivido muito mais. Mais uns 20 anos aí, tranquilamente. Pois é. E eu não tinha noção de doenças que ela teve displasia, quando ela já estava velhinha, que eu poderia ter tratado antes. Hoje eu penso muito nisso. Fico pensando, poxa, se soubesse disso antes. E aí a gente está aqui, né, dando todas essas dicas para. Orientações. Hoje a gente tem muito mais informação, muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos animais, para que eles vivam realmente mais. Sim, eu sempre falo nas consultas, quando a gente não tem a orientação, tá tudo bem, a gente não sabe, não tem como a gente saber. A partir do momento que a gente tem orientação, aí tudo que acontece daqui para frente é uma escolha. É uma escolha. Aí eu já fico assim, ó. A Você orientação sabe. já tem. A orientação... E agora vamos passar para o nosso quadro, que histórias de emergência, que na verdade são histórias que a gente pergunta para os veterinários que estão aqui participando, uma história engraçada, uma história de superação, uma história que você queira contar. Então conta pra gente qual a história que você quer contar pra gente hoje. Então, eu quero contar uma história que vai ser uma história de superação. Ah, isso é ótimo, eu adoro. E é uma história que me emocionou bastante quando eu vi esse paciente depois, porque foi um paciente até indicado pela Dani, Ah, que legal. bem legal, de um colega farmacêutico. E foi super interessante, assim, porque ele veio até mim um filhote, na época ele estava com 6 meses, ou seja, na fase mais importante ali do crescimento, de estabelecer a saúde intestinal, né, de desenvolvimento das células intestinais. Então, assim, momento crítico do filhote. E ele veio para mim com um histórico de diarreias constantes, não formava fezes com formato bonito de jeito nenhum, super emagrecimento e não estava desenvolvendo, né? Não estava crescendo. E ele estava com tanta diarreia que ele chegava a ter incontinência fecal. Então, literalmente, ele parado, assim, nada acontecendo, ficava saindo um pouquinho de cocô. E ele veio, o tutor, né, por ser farmacêutico, ele já sabia também de alguns prós e contras de alguns medicamentos, então ele já veio com essa consciência de que se pudesse, né, ele não queria entrar com corticoide. Imagina, um filhotinho de 6 meses, entrar com corticoide, entrar com imunossupressor. Então ele veio primeiro para mim, eu avaliei tudo, o filhote, falei, olha, eu acho que tem sim como a gente tratar sem entrar com essas medicações, né, porque grande parte das vezes eu tenho acompanhamento junto com um colega gastro, em alguns pacientes que têm algum problema gastrointestinal, mas nesse paciente, na minha avaliação, eu falei, a gente precisa organizar essa microbiota, a gente precisa organizar a galera que está morando dentro desse intestino e o intestino dele. A partir daí, a gente vai avaliar se a gente vai precisar entrar com o colega ou não, porque todo o exame dele estava tudo direitinho. A outra tinha um intestino que estava um pouco mais irritado, um pouco mais inflamado, mas a gente não tinha linfonodos enormes. Mas a clínica dele era o que mais estava grave, assim. A clínica dele era muito mais grave do que os exames. E aí eu falei, vamos mudar. Vamos fazer o protocolo 4R, né, intestinal nele. Vamos mudar a alimentação e entrar com uma modulação intestinal. E eu quero acompanhar ele a cada 30 dias, nesse meio tempo falando também, né, no WhatsApp. E aí, a partir de cada mês, eu vou reavaliando de novo com ultra, tudo direitinho, para a gente ver se a gente vai precisar entrar com colega gastro ou não. Mas, a princípio, o que está acontecendo é uma disbiose absurda causando essa diarreia. Então, a gente não sabe também se essa disbiose veio previamente por causa de uma giardíase que ele teve mais novo, uma verminose, mas no momento a gente precisava trabalhar com o que estava acontecendo. Sim. Aí começamos, trocamos toda a alimentação dele, ele estava comendo ração, foi para a alimentação natural, que foi construída para ele, com uma distribuição calórica feita para ele, pensada para ele, para um filhote. Que é um filhote momento cheio de energia. crucial, que ele sentia muita fome. Então, pensei, será que é uma insuficiência pancreática exócrina? Fizemos o teste. Não, estava perfeitamente fazendo as enzimas digestivas dele, perfeitamente pâncreas, tudo normal.
Tudo que você possa imaginar, a gente testou para eliminar tudo normal. Eu falei, é a alimentação, vamos trocar. Então, a gente trocou a alimentação dele, fiz toda uma construção. Eu levo 7 dias para entregar uma dieta, que eu volto no caso do paciente, eu releio todo o prontuário. Não é tão simples assim como as pessoas pensam, Sim, construir um plano alimentar. É. Porque a gente tem que pensar nas fibras, nos aminoácidos, nas vitaminas, nos minerais, no ômega 6 e no ômega 3. Enfim, é bem complexo. Então, plano alimentar. E fiz um plano de modulação intestinal para ele. Então, a gente começou com retirar. Entramos com zeólita, retiramos o alimento antigo. Entramos com biointestil, que é um nutracêutico que as meninas têm lá também, né? Mas ele faz esse papel de retirar, elimina esse excesso de bactérias, bota essa galerinha para fora. Entrei com biointestino nele. Fiz também o kefir. O kefir é muito legal, né? Junto com boswellia serrata, junto com cúrcuma, junto com glutamina. Ou seja, uma fórmula toda para a gente desinflamar. Para a gente ter esse aspecto de corticoide sem ser um corticoide. Então, utilizar essa fórmula, né, com a boswellia serrata, com kefir, com colostro, eu consegui esse efeito anti-inflamatório sem precisar utilizar corticoide, outros anti-inflamatórios mais comuns aí que a galera gosta de utilizar, mas eu, principalmente no filhote, eu falei, não podemos fazer isso. O filhote é delicado de tratar e 10 dias de tratamento, fazendo tudo certinho. Tudo é um certinho, resultado maravilhoso. Já começou a mudar o cocô. A gente fez mais uns 3 acompanhamentos, né? Teve uma fase 2, uma fase 3, que aí eu trocava essas fórmulas. Então, assim, já desinflamei, vou partir para uma outra fase. Vou entrar com outro nutracêutico. Então, eu entrei também com vitamina D, a gente entrou com B12 também. Então, eu vou modulando de acordo com o que o paciente vai caminhando. Ele chegou para mim, tudo bem, a gente tem que levar em consideração que ele estava em fase de crescimento, tudo isso. Ele chegou para mim em torno de 6 quilos, 7 quilos, um bulldog, tá? Um bulldog francês. Eu ouvi agora recentemente, um dos nossos últimos encontros foi agora em janeiro. Ele voltou com 10 quilos. Ele foi ganhando peso. Tá ganhando bem, né? Ganhando massa muscular. Não tem mais incontinência fecal. Não, só faz agora 1, 2 cocôs no máximo. Não come mais as próprias fezes, porque ele fazia isso de comer as próprias fezes. Parou. Ganhou peso, ganhou qualidade de vida, que esse filhotinho não tinha nenhuma. Imagina, ficar o dia inteiro. Dor de barriga, incontinência fecal. Ele não tem mais incontinência fecal, ganhou peso, tá comendo super bem, tá crescendo como deveria. E se Deus quiser não, porque a gente sabe que ele não vai ter as implicações disso a longo prazo. Porque um filhote assim, com já problema gastrointestinal tão jovem, no futuro a gente pode ver os desdobramentos disso, né? Sim. Pele, atopia, alergia, sim, problemas gastrointestinais que vão acompanhar ele de forma crônica. E a gente conseguiu lá no início, exatamente aquilo que a gente falou antes, né? Lá no início a gente já conseguiu reverter essa situação e trazer saúde intestinal para ele. Então, a gente usou o Corebiome também, utilizei nele, que é butirato, né, direto. Foi um trabalho em conjunto, né? Em conjunto. Do veterinário, do proprietário, de fazer a suplementação, de se dispor a mudar a alimentação. Foi super, assim, o filhote, como ele tem uma necessidade calórica muito maior que um adulto, realmente o volume de alimento natural acaba sendo bem maior. E o tutor falou, não, eu quero ver ele bem, eu quero que ele cresça bem, eu quero que ele ganhe massa muscular, eu quero que ele pare de sofrer desse jeito. E ele embarcou. Ai, que bom. E, assim, é uma história maravilhosa. Lindo, um filhotinho. Um retorno, um filhotinho. Tem também de uma gatinha. Gato é interessante. Gato é interessante. Eu atendo bastante, que eu adoro também. Tô até estudando bastante, né, a alimentação de gatos, porque o grande desafio é porque junto com a alimentação de gato vem a parte do comportamento do gato. Sim. Então, o gato, ele tem ainda muito forte as características dele da natureza, né? De predador, de caçador. Então, a gente precisa trabalhar isso junto. Eu não posso ignorar isso. O cão, não. O cão, ele já se adaptou. O cão já é doméstico. O gato, ele é domesticado. Ele ainda suporta a gente, sabe? O cão, não. O cão, ele já se entregou. Tanto que ele, com carboidrato, ele leva mais tranquilamente. Agora, o gato, não. Ele tem muitas questões
muito específicas, tanto que o ácido araquidônico que a gente falou anteriormente, da cascata inflamatória, do ômega 6, gato tem que ter mínimo de ácido araquidônico, não pode faltar. A cascata, toda a parte bioquímica, a roda bioquímica do gato é em cima de proteína, então não pode faltar ácido araquidônico. Então esse é outro cuidado da dieta, a gente tem que botar lá 20 miligramas, mínimo, tem que ter. Então a gente tem que sempre lembrar dessas condições. Mas voltando nessa paciente, vesícula biliar cheia de pedrinha. O que pedra na vesícula, pedra né? Na vesícula, exatamente. Cheio de pedrinha, colesterol nas alturas, triglicerídeos nas alturas. Gato com uma alimentação rica em carboidrato costuma fazer colesterol aumentado, triglicerídeos aumentado e pedra na vesícula. E também, se a gordura estiver muito alta da dieta. Gato gosta de gordura, tá? Fisiologicamente, a gente precisa de uma gordura um pouquinho mais alta. Mas se tiver demais, isso vai comprometer o paciente. E aí, essa paciente chegou comendo sachê, né? Que sempre é uma recomendação para os gatos, né? Comer alimentação úmida. E só que, geralmente, é aquela bagunça que geralmente chega, né? Comendo diversas marcas diferentes, não tem controle do que a gatinha tá comendo. De manhã é uma marca e um sabor, à noite outra marca e outro sabor. E a gente tem que lembrar o seguinte, aquilo que tá no rótulo, a gente não sabe o que tem além disso. A gente não tem uma legislação que fale igual hoje tem na comida humana, né? Rico em ultraprocessado, rico em açúcar, rico em gordura. Na veterinária a gente não tem. Então, nem tudo tá ali. Então, às vezes, o que está causando problema naquele animal, a gente nem sabe o que é, porque não tá no rótulo. Então, quando essa gatinha chegou para mim, eu conversei com a tutora, né? Falei, olha, a gente precisa trocar a alimentação dela, porque ela precisa de um perfil com menos carboidrato, menos gordura e mais proteína, que também é o medo de todo mundo em relação à alimentação de gato, porque acha que o gato vai virar renal se tiver mais proteína, e não é bem assim que a banda toca, né? Tem todo um protocolo que a gente segue, enfim. Nessa gatinha, além da troca da alimentação, que a gente foi para alimentação natural, tá? Muita gente acha que é um super desafio, é um pouco mais... realmente um pouco diferente em relação ao cão, porque o cão é aquilo, a gente está comendo o cão que é o pão, é bem mais fácil. O gato tem essa questão comportamental, que a gente tem que trazer esse sentido de caça, esse sentido de presa para o gato. Então, por isso que o gato gosta de brincar e depois comer, gosta de comer no alto, gosta de comer em lugares diferentes. Isso faz parte do comportamento. E tem que ser muito suave, porque gato é metódico, o gato gosta de rotina. Então, se eu simplesmente tiro aquilo que ele está acostumado a comer durante 5 anos, do nada, e falo aqui, sua nova alimentação, ele vai ficar sem comer. Ele não vai querer. E ele fica sem comer. O gato, ele tem uma sensibilidade de fome baixíssima e ele também teima. Ele vai falar, ele tem a vontade dele. Ele vai falar, não vou comer. E aí, a gente não pode deixar um gato mais de 3 dias sem comer. Então, tem que ser muito lentinho. Isso tudo conversado. E eu sempre falo para as pessoas, eu tô aqui, a gente tá indo junto, você não tá sozinho. E aí, a tutora topou e fomos para a transição. A gatinha aceitou super bem, comeu tilápia, um peixinho magrinho, com outras coisinhas, porque tudo tem que ser balanceado, feito exatamente para aquele paciente. E ela começou. E, além disso, suplementamos taurina, que o gato ele precisa de taurina, é essencial, só que ele precisa de fonte externa, precisa comer a taurina. Então, além do que tinha no alimento, para ela não estava suficiente naquele alimento antigo, porque ela estava fazendo pedra na vesícula. E a taurina, ela faz parte desse processo para não acontecer. Exatamente. Então, suplementei taurina, além do que já tinha na nova alimentação. Entramos com alcachofra, que é maravilhoso, principalmente para vesícula, lama, quando já está com pedrinha, entramos com tudo na mesma fórmula, né? Porque gato, quanto menos, melhor. É, melhor. Então, fizemos a alcachofra, fizemos a... taurina. Eu falei agora, taurina. E fizemos um antioxidante que eu amo para o fígado e para a vesícula também, e que muita gente conhece para problemas cardiorrespiratórios, que é a N-acetilcisteína. Sim. Então, fiz essa fórmula. Junto, ela já estava tomando o ácido ursodexólico, Ursacol. Isso. E já estava tomando também SAMe. Juntei. E fora a suplementação da comida, né? Que tem o comercial, que a gente bota o pozinho, o ômega também que ela toma, ômega 3, tudo direitinho. Mais ou menos 2 meses, 45 dias, quase 2 meses, a gente repetiu a ultra, não tinha mais pedra na vesícula. Gente, que maravilhoso. E gato é tão difícil, né? A tutora ficou assim... Essa é uma história maravilhosa. Muito. A tutora ficou assim...
É inacreditável. Tinha outras questões nessa gatinha, porque nunca vem uma questão sozinho, né? Mas a pedra na vesícula foi um negócio assim, também uma super história, porque era o mais perigoso. Porque Sim. essa pedrinha pode sair, entupir, e aí é uma cirurgia bem delicada, né? Que a gente não quer ir pro gato abrir para tirar a vesícula. Então também foi uma super história. Também teve uma história de um paciente com constipação e megacólon. Um paciente que já tinha ido para a mesa de operação 3 vezes num curto espaço de tempo. Numa das cirurgias, ele tirou mais de 1 quilo de fezes. Que isso? 1 quilo? 1 quilo de fezes. Tinha emagrecido horrores já, porque não estava absorvendo nada, né? Sim. Perdendo massa. E um Bull Terrier, então é aquele cachorro bem musculoso, então estava muito magro, um negócio assim absurdo. E já tinha ido 3 vezes, obstruindo por fezes ressecadas, não fazia cocô. 1 quilo, 1,5 quilo, tá? Gente, 1 quilo, tô chocada. Mas assim, os tutores muito dedicados, muito, muito. Então, quando chegou a informação do, olha, tem como a gente trabalhar com a alimentação natural para melhorar, eles na hora vieram e falaram, eu quero só que melhore a qualidade de vida, não quero que ele Sim. fique constipando toda hora, obstruindo toda hora. Eu falei, vamos trocar a alimentação. Então, assim, pensa num animal de mais de 20 quilos, que na época estava com 16, de tão magro que estava. É uma quantidade de comida grande. A tutora falou, vamos? Não quero saber, vamos fazer. E ela mesma fazendo em casa. Então, para esse paciente, eu entrei também, mudei a alimentação, foi para alimentação natural, que é úmida, que é tudo que esse Olha. paciente precisa, né? Água. Entrei também com uma formulação de fibra. Então, no primeiro momento, usei celulose, usei também foz, como fibra solúvel. Hoje, ele está com psyllium. Se deu super bem também. Mas naquele primeiro momento, eu precisava de uma proporção para formar cocô. Eu falei, preciso que ele bote esse cocô para fora. E a celulose, ela faz esse papel legal quando a gente precisa botar para fora. Mas, qual é o pulo do gato? Precisa de água. Não adianta a gente dar fibra para um paciente constipado se ele não bebe água. Então, se é um paciente que come ração, ele vai continuar constipando. Sim. Porque você não vai conseguir dar 3 litros de água para esse paciente. Então, a gente precisa mudar para uma alimentação úmida. Mudamos ele para alimentação úmida. Entrei também com toda a modulação intestinal, glutamina. Ele também tomou biointestil, boas velha serrata para desinflamar o cólon, que estava bem inflamado. Só sei que esse paciente foram 6 meses de tratamento. Então, assim, não tem mágica. É. Não tem... E não tem tempo de resposta, cada um responde de um jeito, mediante também ao que tem, né? Exato, mas tem evolução. Sim. Esse paciente eu dei alta em dezembro do ano passado, era um paciente que estava, esse caso a gente estava em conjunto com a gastro, que só ficou 1 mês tomando laxante direto todos os dias, depois foi reduzindo. E esse é o objetivo também. Sim. Se a gente não consegue tratar, zerar, curar, a gente quer reduzir dose do alopático que está usando. Então, ela conseguiu ir reduzindo as doses, espaçando dias, até a gente chegar no momento que hoje ele tem aí, já está no peso dele normal, mais de 20 quilos, continua se alimentando super bem, faz cocô todos os dias. Olha! Não precisou nunca mais operar. Gente. E não usa mais nenhum tipo de laxante. Isso é ótimo. Só alimentação e psyllium, que é a nossa fibra maravilhosa. E é isso. Que uma mudança, né, na alimentação, um acompanhamento com suplementação pode resolver inúmeros problemas. E você contou 3 histórias de sucesso que, né, que o proprietário se dedicou a trabalhar junto com o médico veterinário. E esse conjunto deu um benefício enorme para o animal. E confiou, né? Confiou Sim. no processo, confiou no tratamento, na suplementação, fez tudo direitinho. E teve o resultado maravilhoso. Um animal que operou 1 quilo de cocô, fazia cocô todo dia, é absurdo. Um grande ganho, né? E até financeiramente, imagina quanto não foi esse gasto de, em tão curto tempo, fazer 3 cirurgias. Não, e a gente pensa, emocional. Imagina, se a gente fica afrontado, imagina quanto que ele não deveria estar afrontado, com dor incomodado, triste, né? Pra baixo. E hoje ele tá aí super, super, super faceiro, animado, musculoso, fazendo cocô todo dia. Isso é ótimo. Fazendo cocô todo dia. E agora o nosso próximo quadro, que é um quadro que a gente adora, é o quadro Mito ou Verdade.
Nesse quadro, a gente separou perguntas que mandaram pra gente, dúvidas nossas, que são curiosidades sobre o que é mito, o que é verdade, dentro do tema de hoje. Então, a primeira pergunta é: existe apenas um tipo de dieta boa? Mito ou verdade? Mito. Eu falo sempre que a dieta ideal, a dieta boa, é aquela que é boa para aquele paciente. Sim. Então, é sempre individualizar o paciente. Tem paciente que vai ficar super bem com uma dieta cozida. Eu dei alguns exemplos aqui. E a família tem condições de tempo de fazer, financeiras de fazer. Essa é a dieta ideal para esse paciente. Tem uma outra família que, infelizmente, não tem as mesmas condições, que não vai conseguir ter tempo, que não consegue fazer. Então, eu vou buscar o melhor alimento para aquela condição. A não ser que seja realmente, olha, a gente precisa mudar a alimentação, senão a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Eu sempre converso assim. E, por exemplo, uma dieta crua. Tem paciente que vai se beneficiar com a dieta crua. E a gente tem evidências, né? É um tema polêmico esse, que a gente tem evidências e trabalhos que trazem benefícios e a gente também não tem tantas informações, mas eu acho que é uma questão de tempo e desenvolvimento e pesquisa. Daqui a Sim. pouco a gente vai ter já muita coisa, porque tem paciente que se beneficia muito com a dieta crua, também sendo orientada por um Sim. profissional capacitado. Mas é isso, a dieta boa é aquela que é ideal para aquele paciente. Então, tem vários tipos de Vários, de dieta, de alimentação. acordo com o que a família pode, O né? mix, Com mix. raça, Legal. que é o alimento comercial e a alimentação natural. Falar isso, que não é tirar isso da cabeça que é uma coisa cara, que é uma coisa difícil. Inalcançável. Que é sempre essa conversa, esse bate-papo com o médico veterinário para adequar o melhor tipo de dieta que você consegue fazer a rotina da sua casa e você traz benefícios para os seus animais. Né? Exatamente. Muita gente me pergunta, você trabalha com tal dieta? Eu falo, gente, eu trabalho com dietas e com o que é ideal para o paciente. Então, eu preciso avaliar aquele paciente e dar as opções. E se não tiver como dar opções, eu explico também porque a gente não consegue dar as opções. Sim. Então, é um trabalho sempre em conjunto, grupo. Tem uma outra pergunta de mito ou verdade que eu acho que muita gente talvez faça, né? Que é essa questão de, eu dou um arroz com frango, com uma cenourinha. A alimentação natural pode ser feita sem acompanhamento? Mito ou verdade? Gente, assim, a alimentação natural não pode ser feita sem acompanhamento. Então, é um mito que ela pode ser feita sem acompanhamento, tá? A gente não pode, de jeito nenhum, fazer sem acompanhamento. Eu já vi as consequências disso, de receber paciente que come a alimentação natural há anos, que a mãe comia e o filhotinho nasceu. Eu já vi um filhotinho com graves questões de formação, que a tutora, durante a consulta, contou: a mãe comia alimentação natural que eu fazia por conta própria. Então, tudo que faltou para esse filhote durante a gestação e a primeira infância, eu estava vendo ali no filhote adulto. E aí, como você vai falar isso para o tutor? Sim. E falar, olha, ele está assim por causa de toda a alimentação não orientada. Sim. Por causa de toda a alimentação por conta própria. Então, todas as questões que o paciente apresentava eram consequência. Eu acho que esse foi o único mais grave, assim, realmente óbvio, que era óbvio que estava acontecendo, era por causa dele como filhote, né? Mas a gente tem diversas consequências, né, da alimentação sem acompanhamento. Principalmente em relação àquilo que mais me preocupa, né? Cálcio, eu ia falar fósforo. Isso chega bastante lá, que é fazer a alimentação sem o acompanhamento, e isso gera deficiência no cálcio, e os animais ficam com esse problema aqui da deficiência do cálcio. Então, ou então suplementa cálcio. Suplementa cálcio. Na dose errada. Então, assim, tanto o excesso quanto a falta. Exato, e é isso que você falou. A desnutrição, muita gente acha que é só a falta, mas desnutrição é faltar ou estar em excesso. Se tiver em excesso, também é um problema e também é uma desnutrição, porque as pessoas acham que essa palavra é só para falta, mas também é para excesso. Então, vitamina D, que as pessoas também às vezes fazem por conta própria, e aí a vitamina D pode diretamente atuar no cálcio, tanto para mais como para menos, a gente não sabe como essa vitamina D tá. Então, cálcio, fósforo, vitamina D, geralmente é o que mais me preocupa. Mas aí a gente também pode chegar nessa parte das frutas e do colesterol e do triglicerídeo. Sim. Na gordura. A endócrina falou bastante de fruta. Porque as pessoas acham que o problema é a proteína. E eu não sei de onde. Esse é o maior mito de todos. O problema é a proteína. E não, gente, tenham medo dos carboidratos. Tenham medo das frutas.
Tenho medo do pão, da pizza, do pão de queijo, dos ultraprocessados nossos. Isso a gente precisa ter medo. Principalmente fruta e carboidrato. A batatinha, a cenourinha, o brócolis, sem a devida orientação, vai trazer malefícios. E outra pergunta aqui que é muito comum, né? E que muita gente faz, que é esse famoso franguinho. O frango faz mal? Mito ou verdade? Então, primeiro eu vou assim, o frango faz mal? Mito. Tá? Porque o frango sozinho, coitado, ele não vai fazer mal. A não ser que aquele animal seja realmente um alérgico verdadeiro ao frango. O que é raro, tá? É super raro a alergia alimentar. Aquela alergia alimentar igual a nossa. Comia um amendoim, começa a ter os sintomas imediato. Tem a intolerância e hipersensibilidade alimentar, que é aquela que é tardia. Come hoje, daqui a alguns dias, 48 horas, 3 dias, 4 dias, eu vou começar a apresentar sintomas. E tem a intolerância, que é aquele paciente que está com o intestino horroroso, que a gente chama de leaky gut, né? Aquele intestino que está aberto, a barreira intestinal, as células estão doentes. Esse paciente ele vai reagir a qualquer alimento. Mas por que principalmente o frango? Porque ele chega num peso molecular no intestino muito grande. Então, se a gente voltar ao raciocínio, esse paciente comeu frango. Esse paciente não está com boas enzimas digestivas, não está ativando adequadamente as enzimas digestivas porque o pH do estômago não está ácido. Às vezes é aquele paciente que toma aquele azol durante muito tempo e o pH não está mais ácido, não ativei a enzima digestiva. Então, o frango, que, coitado, já era grande, vai chegar nesse intestino maior ainda. Então, ele vai reagir. O intestino está todo aberto, tem um sistema imune aqui maravilhoso para ajudar a gente, mas que também reage quando acha que está sendo atacado. Sim. Então, o frango ele leva essa fama porque é o que é o mais comum da gente achar nos alimentos comerciais, né? É o mais comum da gente achar nas casas também. Todo mundo come frango, acho que, se não diariamente, mas com frequência. Então, o animal tem acesso maior ao frango, então é o que a gente vê mais também. Mas dizer que o cão tem, o frango é muito alérgico, eu acho que a gente não pode afirmar isso. É muito forte se afirmar, coitado. Não dá para bater o martelo. E botar a culpa só no frango. Entendeu? O frango, coitado, ele tá lá, mas ele é o mais utilizado. Sim, mais acessível. Mais acessível, exatamente. Agora tem uma aqui que é muito legal. O estado emocional do tutor influencia na alimentação do pet? Verdade. Verdadeira. Absoluta. Muito verdade. Muita verdade. Muito, muito, muito verdade. Como eu falei antes, né? A alimentação, assim como pra gente, é algo muito ligado às emoções. Então, eu brinco, assim, quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente vê muito isso no paciente que é obeso, né? Quando a gente vê um paciente que é obeso, uma vez eu escutei uma frase que eu achei até um pouco forte, que foi de uma outra colega, né, falando para uma tutora que eles não sabem abrir a geladeira e não conseguem abrir a geladeira. Então, para estar nesse estado de obesidade, realmente a gente acaba permitindo. Sim. Não de uma forma, né, consciente, mas às vezes é inconsciente. Porque realmente ele não tem como abrir o saco da ração, ele não tem como abrir a geladeira. Do petisco. O saco de petisco, quem tá dando é a gente. Então, a gente tem que realmente, eu sempre converso pra gente fazer aquele encontro lá e falar o que está acontecendo para estar tendo essa relação de dependência entre ele e o alimento. Sim. Sabe? Porque o alimento não tem que ser a única fonte de alegria daquele cão ou daquele gato. Isso acontece muito, né? Aquilo que você falou. Aquela sensação de culpa, e aí eles fazem aquela carinha. Que parece que você é a pior pessoa do mundo. Então, assim, tem um trabalho que mostra que eles ficam muito mais felizes com a interação com a gente. Sim. Então, você brincar, você sair para passear, você ter qualquer tipo de interação com o seu gato ou com o seu cão, vale muito mais para ele do que um petisco ou a comida. Sim. E a gente tem que realmente, isso é um trabalho que eu sempre tento fazer muito em consultório. A gente precisa parar de associar a comida com sensações positivas. Sim. Exclusivamente, né? Porque hoje em dia eu vejo muito isso. A comida sendo a única motivo de felicidade daquele cão e daquele gato no dia dele. E assim, não dá, né? É até um pouco triste pensar nisso. Então, a gente precisa mudar isso e ter essa autorresponsabilidade. Falar, realmente, se meu cão chegou a esse estado de obesidade, ou se meu gato chegou, eu tenho essa participação. Mas agora eu quero ter a participação para mudar essa história. Vou mudar a dele e a minha. E a minha, exatamente. A dele e a minha. Isso é muito legal. Agora tem uma dúvida minha, que é meu trauma do pão que eu fiz com a minha cachorra, que depois eu fiquei assim, meu Deus, por que eu fiz isso com ela?
O pão, a farinha branca, às vezes eu vejo creme cracker. Faz mal? Faz muito mal. Porque a gente tem que lembrar que o metabolismo deles e a fisiologia deles é feita majoritariamente em cima das proteínas. Então, a gente tem uma... Fala que é o mapa infernal, como é... O ciclo de Krebs, né? Se a gente lembrar lá da escola, na bioquímica, a gente tem um mapa bioquímico enorme, tanto no nosso organismo quanto dos cães e dos gatos. E essas rodinhas que estão lá em funcionamento perfeito para a gente estar aqui conversando e eles passeando, latindo e miando, nos cães e nos gatos, majoritariamente está em cima das proteínas. Então, assim, o cão, ele consegue fazer outras vias em cima das farinhas, dos carboidratos, do açúcar, consegue fazer outras vias para ter a fonte de energia, para ter o nosso lindo ATP. Nos gatos, isso não acontece com tanta facilidade. Por isso que os gatos ficam muito... A gente vê muito gato aí obeso, gordinho. Os cães, eles ainda conseguem. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Essas rodas estão em cima de proteína. Eles precisam de proteína para gerar energia e os outros subprodutos metabólicos. Quando a gente dá farinha branca, quando a gente dá excesso de açúcar, excesso de gordura, fora as outras coisas que estão ali misturadas que a gente nem sabe, a gente está fugindo do que é fisiológico, do que é normal metabólico para eles e tá gerando esses outros produtos que vão virar colesterol, triglicerídeo, ficar em cima do peso, gordura visceral, que é uma fonte inflamatória absurda. Então, a gente tem que ficar bem atento. Eu errei muito. E não ter medo da proteína. Então, o franguinho na mesa, não faça isso em casa, mas o franguinho na mesa é melhor do que o pão. Sim. Sabe? O que a gente já conversou, né, e conversou em outros episódios, é que até o petisco natural tem que ser dosado e perguntar para o veterinário, porque depende muito da condição, né? Você vai falar, não, você dá uma abóbora desidratada, mas depende da condição daquele animal. Será que ele pode, ele não pode? Então, conversar sempre, pedir uma opção de petisco natural, se você quer fazer esse agradinho. Exato. E na proporção que você pode dar. Né? Exato. E ele sempre se assusta e fala, mas é muito pouco. Eu falei, mas é só isso mesmo. Só isso mesmo. E mesmo a proteína, né? Aqui eu falando da proteína, que é algo que é muito comum também. Mas assim, entre os cortes, a gente muda muito o perfil. Então, você tem carnes magras, você tem carne gorda. Então, não, eu tô dando aqui um desidratadinho que eu fiz em casa com peito bovino. Peito bovino é uma carne super gordurosa. Então, se é um paciente que já está em estado de obesidade, que tem uma pancreatite, que tem uma gastrite, que tem uma colite, vai dar ruim. Sim. Agora, se é um paciente renal, é esse petisco que eu quero, que é um paciente que precisa de mais gordura e de pouca proteína. Peito bovino tem um perfil que ele tem menos proteína e mais gordura. Agora, eu quero uma carne, um corte bovino que tenha menos gordura e mais proteína. Vou para um patinho, vou para um músculo. Então, até isso. Vou trocar, não achei músculo, vou dar aqui o que eu achei. Não, você está mudando completamente o perfil da dieta. E o perfil do petisco. Isso é muito importante. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o nosso quadro Bate e Volta. Esse quadro é para a gente conhecer a pessoa por trás da médica veterinária, a doutora Juliana. Então, é para a gente conhecer um pouco do gosto da pessoa sem ser a médica, tá? Ótimo. Então, conta aqui o que você gosta de fazer, se tem alguma coisa que você tem por hábito fazer para a sua saúde. Então, gente, eu acho isso muito legal, né? Que mostra que existem outras Julianas por trás da médica veterinária. Então, eu sempre... apesar de ser a minha profissão, né, trabalhar com nutrição, com alimentação e com saúde, é algo que faz parte também da minha rotina. Então, algo que eu gosto de fazer muito, muito, muito e faço diariamente é exercício físico, atividade física. Eu penso nisso como a minha poupança para o futuro, né, minha massa muscular, minha saúde mental. Praia. Então, eu moro próximo, eu tenho essa bênção de morar próximo. Então, final de semana, sempre eu preciso de um pouquinho de sol. Nem que seja dar uma passeada, não vou nem ficar na areia, mas eu preciso de ar livre, ver céu, ver pessoas, sentir o ventinho. Também sou maluca por leitura.
Também Porque não adoro. parece, gente, mas eu sou uma pessoa introspectiva. Então, durante a semana inteira, eu tô aqui falando. Chega momentos que eu preciso recolher para recuperar minha bateria social. Sim. Então, esse momento, assim, da leitura é esse momento de recuperação. Ano passado eu li poucos, eu li 13 livros no ano, que dá uma média aí de um por mês. Mas eu quero melhorar isso. Mas já tá uma boa média. Eu amo ler. E também filmes e séries e cinema, a gente gosta bastante. E também de comer e cozinhar. Eu ia perguntar agora, qual a sua comida preferida? Ai, meu Deus, agora me pegou. Mas eu gosto de comida de verdade, sabe? Então, assim... Porque estamos aqui unânime comida japonesa, né? Não, também amo. Está ganhando. Não, também amo, mas eu vou puxar aqui a sardinha pro meu marido, porque ele cozinha muito bem. E tudo que ele faz, gente, é muito bom. E a comida chinesa, né, que eu conheci através dele, assim, me apaixonei. Legal. E eu acho que hoje tá das minhas comidas favoritas. Ele até brinca, poxa, antes eu achava que você não ia gostar, ia sobrar mais pra mim. Porque às vezes a tia dele manda alguma coisa pra gente e eu não, traço tudo. Acho que eu fiz errado te introduzir nessa comida chinesa. Nessa coisinha. Gente, amo. Mas tudo que a gente faz em casa, junto, conversando, tomando um vinho, uma cerveja ali, vira a minha comida favorita. E eu gosto muito de comer, eu acho que eu não consigo apontar uma coisa específica. É que aqui tá disparado. Todo mundo tá comida japonesa. Mas eu gosto também, mas eu acho que não tá no meu top 1. Eu acho que eu nem consigo definir um top 1. Não. Depende, acho que depende. Depende do momento. Gente, tem dia que eu tô mais pra esse lado, mas pode sempre me chamar pra comer, que é uma coisa que é certa, vai me agradar. E os seus animais, eles fazem alimentação natural? Então, eu tenho um gato, né? O Harumaki, Haru, que ele faz alimentação natural. E tem um Chiquinho, que fica em guarda compartilhada, porque era da época que eu era mais jovem, morava com os meus pais, então fica guarda compartilhada a minha casa, a casa dos meus pais. Quando tá na casa dos meus pais, gente, não tem jeito. A lá vão ter. Vô e então, vó assim, não tem jeito. Vô e vó não tem jeito. Então, isso eu sempre falo também no consultório. Lá em casa, comida. Ele fica enlouquecido quando tem a comida, mas o gato, comida, alimentação natural. Já tá na rotina, já tá na rotina da casa. A gente já faz, uma vez por mês a gente já tem o hábito de fazer. E aí vira um momento nosso ali também, bota uma música, abre uma cerveja, vamos fazer a comida. Isso é ótimo. É muito importante, esse quadro é justamente para as pessoas conhecerem um pouquinho de vocês, do gosto, do que faz, por trás do médico veterinário, que às vezes está naquela correria, né, da consulta, está concentrado e não conhece a pessoa por trás do médico veterinário. Isso é muito importante, gente. Muito importante porque, apesar de a gente amar muito o que faz e ser muito apaixonado, a gente também tem toda uma vida por trás, né, da profissão. Sim. Então, às vezes, a gente precisa desse tempinho do WhatsApp, que é algo que eu reaprendi muito a utilizar, assim, para minha saúde mental e tudo. Eu sempre falo, gente, não levem pro pessoal. Se eu ainda não te respondi, eu já vou te responder. Mas é porque tem uma Juliana por trás da médica veterinária também. Sim. Que precisa ser atendida também pra gente depois voltar recarregado pro trabalho, pra profissão que a gente ama e faz cheio de carinho. Eu queria te agradecer. Esse papo foi um papo muito legal. Eu acho que tem muita coisa para falar, dá para a gente ficar o dia inteiro falando, né, sobre esse assunto. Mas conta para o pessoal onde eles te encontram, se eles quiserem mudar para alimentação, tirar dúvida, fazer uma consulta, conta para eles onde eles podem te encontrar. Então, gente, vocês podem me encontrar. Eu faço atendimentos no Rio e em Niterói, nas duas cidades. Tanto a Zona Sul, Barra, Tijuca aqui no Rio, lá em Niterói também, Zona Sul, Icaraí, São Francisco. Atendo em uma clínica aqui no Rio, no Leblon, e atendo também em 2 clínicas em Niterói. Uma especializada em gato e outra de cães e gatos, que lá no meu perfil no Instagram vocês podem entrar em contato no WhatsApp que tem lá, que direciona se você quer atendimento na clínica, se você quer atendimento domiciliar ou online, porque eu também faço atendimentos online e domiciliares. Isso é legal. E fala para ele seu arroba. Meu arroba é Juliana Rebelo, o Rebelo com 2 L's, VET, V-E-T. E aí lá você encontra o meu WhatsApp, que entra em contato com a minha assistente, que vai te direcionar para o melhor para você. Você quer em casa? Se quer em casa, domicílio. Então, eu faço todos esses bairros também domicílio. Se quer online, ou se quer em uma das clínicas parceiras. Aqui no Rio, uma. Lá em Niterói, 2.
Ah, é ótimo. Então, tem bastante opção. Tem bastante opção. Tem como... minha rotina é muito corrida. Tem como fazer. Tem online, Tem como encaixar. Exatamente. Eu queria te agradecer mais uma vez e queria falar para você que gostou desse tema, compartilhar com todos os seus amigos. Tem muitas coisas que são dúvidas comuns de muitos proprietários de animal. Então, compartilha com todo mundo. Curte lá nosso canal no YouTube, ativa o sino para você receber o próximo episódio. Então, muito obrigada. Achei uma delícia, Carol. uma delícia. Também queria agradecer mais uma vez. Foi uma delícia. E se tiver outra vez, pode chamar que a gente vem. Com certeza. Obrigada e até o próximo. Obrigada.